E aí galera, tamo junto! Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos de volta com um vlog. Sim, um vlog falando aí sobre um assunto um tanto quanto diferente que a galera aqui do Brasil não está muito acostumada. Bom, vocês já leram no título, a gente vai falar aí sobre maconha medicinal e eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, vou falar o meu ponto de vista. Mas eu trouxe uma pessoa que pode falar um pouco melhor sobre isso, que é meu amigo, o Victor. Ele tem uma formação que ele vai explicar melhor pra vocês, porque eu não manjo muito e é muito difícil o que ele faz e tal. Eu falo que ele é biólogo. Não é o certo, mas eu falo que simplifica, certo? Mas é isso aí, ele vai explicar um pouco, falar um pouco dele. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, Lua. Obrigado. Só para formalizar, né, a parte da minha profissão, né, eu me formei em engenharia biomédica e o principal foco da engenharia biomédica é meio que imaginar o nosso corpo como se fosse uma máquina ou um projeto. E a partir do momento que a gente estuda ele dessa forma, a gente consegue investigar terapias com o uso de células ou com o uso mesmo de dispositivos, né, através da engenharia de materiais que possam ser utilizados como próteses, órteses, para beneficiar ou para recuperar uma função que possa ter sido perdida. Em resumo, é isso que eu estudo, né? Então, eu falei pra vocês que era um pouco complicado, certo? Mas vocês já entenderam que ele entende bem melhor do que eu sobre o assunto, certo? Uma outra coisa que eu queria falar, que eu já não tinha avisado ele, mas ele já deve imaginar, que é que ele deveria muito voltar com o canal do YouTube dele, que eu tenho um nome um pouco complexo. Como que é o nome mesmo? O nome do canal é Draw et al, mas por ser um nome muito complexo mesmo, eu vi que estava tendo muita dificuldade das pessoas chegarem até ele. Então, se caso eu for retomar o canal, eu vou mudar esse nome, mas se quiser deixar o link, eu vou deixar o link aí embaixo, vou deixar o nome também. Se ele também mudar o nome, eu vou deixar aí pra vocês até sair esse vídeo tudo certinho. Porque, mano, até tem uns assuntos que eu acho muito interessante, eu gostava muito de assistir. Mas, vamos lá pro assunto do vídeo. E antes eu tenho que pegar algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês. Então, galera, ó, eu estou aqui com os produtos da Hemp Oil, que são óleos de CBD. Esses daqui são 2 óleos de CBD, um óleo de coco e outro no azeite. E a gente tem esta pomada aqui, ó, que na verdade eles ainda estão ajeitando a fórmula, a embalagem. Ela é a base de manteiga também. Então deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês, certo? Os 2 óleos e a pomada. E até uma coisa curiosa, não sei se vale a pena comentar aqui, mas você falou que eles são um óleo e uma manteiga. E é até curioso porque o princípio ativo, ele é uma molécula apolar. Então a gente não iria conseguir diluir em água. Certo. E por isso que a gente acaba precisando de manteiga, que já é uma coisa um pouco mais gordurosa, que é apolar, e tanto óleo também. Entendi. Não sei se vale a pena explicar. Não é solvente, como que fala? Isso, é o solvente dessa solução, né? Que tem um soluto. Pra quem não sabe, eu sou técnico em química também, pô. Nunca usei, mas sou. Então, a gente vai falar aí sobre esse assunto que é o maconha medicinal, né? Na real, a maioria das pessoas chamam dessa forma, só que a gente entende como maconha medicinal o CBD, né? Na verdade, a maconha ela é meio que dividida em 2 substâncias, que é o THC e o CBD, assim mais popularmente. Mas quem vai explicar isso para vocês é o Victor. Eu vou aqui dar uma introdução sobre o assunto e sobre a maconha e o canabidiol ligado ao esporte, certo? Então o CBD significa canabidiol. E bom, como o meu canal ele é mais focado em jiu-jitsu, na arte suave e tal, eu vejo muitos atletas aí fora do Brasil fazendo utilização desses óleos de CBD e tal, que, te ajuda em diversas coisas, em recuperação, sono, anti-inflamatório, várias coisas. E muitos atletas têm patrocínios aí de marcas de CBD, certo? E há um tempo atrás, em 2020, um grande professor, um grande mestre, Relson Grace, ele foi pego no Rio de Janeiro com uma quantidade aí de produtos de CBD e até um pouco de skunk, que na verdade o skunk não é exatamente só o CBD, né? É a flor e tudo mais, que a maioria das pessoas usam como droga recreativa, porém ele tinha a receita médica de tudo que ele trouxe lá dos Estados Unidos. Ele foi conduzido à delegacia, só que lá ele
mostrou a receita e tal, houve um mal entendido e ele fazia um tratamento. Então é aí uma grande pessoa aí dentro do jiu-jitsu que faz uso desses medicamentos, certo? E como eu disse, diversos outros atletas fazem fora do Brasil. Então, galera, agora eu vou fazer uma comparação entre a cafeína e a maconha, certo? Vocês podem achar, nossa, que comparação zoada e tal, mas vocês vão ver que eu vou dar bastante informação aí, que vocês vão ver que não é uma coisa tão maluca assim, certo? E todas as informações e links aí que eu puder, eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, certo? Bom, a primeira comparação é sobre os efeitos e sobre os dois serem naturais, certo? Meio que como se um fosse o oposto do outro. A cafeína, ela vai melhorar sua performance, te deixar mais ativo, certo? Se você tomar aquele cafezinho de manhã, você sabe disso, você toma até diversos suplementos aí que tem cafeína, é para deixar você mais alerta. E a maconha, ela vai ter o efeito contrário, ela vai te deixar mais relaxado, vai fazer você descansar melhor, certo? Então são duas substâncias naturais que têm efeitos, vamos dizer, contrários. Um deixa mais ativo, outro mais relaxado. Essa comparação ela é justa porque em 2003 a UADA, que é o maior órgão aí que controla o antidoping, tinha proibido a cafeína. Sim, a cafeína foi proibida no doping, mas já em 2004 isso já tinha sido retirado e a cafeína já podia ter sido usada. Por quê? Diversos estudiosos entenderam que era uma substância natural, que ela não ia te afetar diretamente, ela podia melhorar seu desempenho e sua saúde, certo? Então, foi por esse motivo que eles liberaram, porque não era nada, tipo, absurdo que ia acabar com você, que ia deixar, vamos dizer assim, a vida útil do atleta menor, certo? E muitas pessoas que defendem o uso de maconha medicinal, de CBD e tal, vão por essa linha. Eles julgam ser uma substância natural, que ajuda você na recuperação, ela tem ação anti-inflamatória, ela te relaxa, então isso pode ajudar você numa recuperação pós-competição e pós-treino. E então os dois são substâncias naturais e sim pode ajudar você tanto na parte da saúde quanto, vamos dizer, no seu desempenho, porque querendo ou não, um vai ampliar sua performance, você toma ali antes do treino e vai deixar você mais ativo, e o outro vai melhorar a sua recuperação. Se hoje você se recupera bem, amanhã você treina melhor, certo? E aí que está o questionamento, porque só um é liberado e o outro não. Mas agora eu vou falar de uma maneira simplista também. Eu estou passando um pouco por cima, dando conhecimentos básicos para introduzir o que o Vitor vai falar, que o Vitor vai falar de uma maneira um pouco mais complexa. O que seria a maconha medicinal? Bom, a maconha, como eu disse antes, ela é dividida em duas substâncias, o THC e o CBD. O THC é a parte psicoativa, que é a parte que dá aquela brisinha, que quando você usa ela de maneiras diferentes você sente, e o CBD é a parte não psicoativa, e essa sim seria o que a gente chama de maconha medicinal, que é o CBD. Ele só tem alguns benefícios e ele não tem a parte psicoativa. Vou falar alguns benefícios dele, não vou me alongar muito, mas se você quiser saber um pouco mais, entra lá no Instagram da Hemp Oil, que eles postam, tem várias imagenzinhas lá que eles falam de CBD em diversos âmbitos. Na recuperação, na parte anti-inflamatória, doenças crônicas, eles falam dos benefícios em diversas áreas aí. O CBD ele te ajuda em dores crônicas, no sono, tanto para dormir melhor quanto na insônia, na qualidade do seu sono, né? Não significa que ele vai fazer você dormir, mas quando você dormir, você teoricamente vai dormir melhor e descansar mais, que é o motivo pelo qual eu estou fazendo uso. Eu tenho muita insônia, então tá me ajudando nisso. Na ansiedade, né, que é o mal do século, quem nos tempos atuais não é ansioso? Na parte de inflamação, ele é anti-inflamatório, então querendo ou não, todo treino que você faz, você vai estar inflamando o seu músculo ali, vai estar criando microlesões nele, então ajuda nisso. E até, como eu disse, doenças crônicas, como a epilepsia e diversas outras, até no Parkinson, se eu não me engano. Mas entra lá no Instagram da Hemp Oil, que eles vão estar explicando um pouco melhor para você, vai ter vários posts lá interessantes se você quiser se aprofundar no assunto, certo? Bom, foi essa a minha parte, minha introdução aí ao assunto, certo? Para vocês não terem a ideia de que a maconha medicinal é aquele tablete que a polícia coloca do lado de um monte de armas, sabe? São duas coisas bem diferentes e pode ajudar tanto atleta quanto pessoas que têm rotinas complexas aí, que tem problema com insônia, ansiedade, certo? Agora eu vou passar a voz.
para o meu amigo Vitor, e ele vai falar um pouco mais aí para vocês. Muito obrigado, Luan. E é legal a gente falar sobre essa parte um pouco mais técnica, porque muito do preconceito que existe sobre a maconha medicinal é provocado por essa ignorância. Porque, como o Luan falou, essas duas moléculas, a CBD e a THC, elas têm propriedades incrivelmente diferentes. E vamos tentar entender o que faz elas serem diferentes e o que traz o benefício ao CBD. Bom, e foi bem legal que você trouxe essa comparação com a cafeína, porque o CBD e a cafeína têm efeitos bastante contrários. A gente sabe que a cafeína aumenta a excitabilidade dos nossos neurônios, então isso nos deixa mais ligados, nos deixa mais espertos, com um reflexo mais rápido, enquanto o CBD faz exatamente o contrário, ele reduz a excitabilidade dos neurônios, nos deixando mais relaxados, nos deixando mais descansados. Poderia dizer sonolento até ou não? Bom, você pode pensar dessa forma, ele vai te ajudar a entrar no estado sonolento, mas não que ele vai te provocar a sonolência, ele só vai te ajudar a deixar a sua cabeça um pouco mais tranquila, para que você naturalmente pegue no sono. Então, como eu falei, antes de começar a explicar, é realmente importante deixar claro a diferença entre o CBD e o THC. Ambos realmente são encontrados lá na planta da cannabis e tudo mais, mas o THC, que é, como o Lu falou, o responsável por dar o barato, o CBD ele recebe o nome de canabidiol, enquanto o THC recebe o nome de tetrahidrocanabidiol. Se vocês pararem para ver, o nome é bem parecido, tem o canabidiol nos dois. E, de fato, as duas são encontradas na mesma fonte, que é a planta da cannabis. Mas elas possuem efeitos completamente diferentes no nosso corpo. Vocês provavelmente vão ver em algum lugar aqui na tela a molécula dessas duas substâncias. Se vocês verem com calma, eles têm exatamente o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles têm quase a mesma estrutura. O que muda é a posição de alguns átomos. Mas apenas essa pequena diferença na posição já causa um efeito muito distinto quando o nosso corpo interage com elas. A galera aí relembrando a época da química orgânica do colégio. Exato. Eu não ia citar o nome, mas já que ele falou da parte de química orgânica, né, o que causa essa diferença é isomeria óptica, que é quando moléculas elas têm o mesmo conjunto de átomos, mas estão agrupados de uma forma um pouco distinta. Da hora. Sabia não? Bom, então agora que já ficou claro a diferença entre o canabidiol e o THC, vamos tentar explicar como é que o CBD funciona no nosso corpo. Seria bastante extenso e bastante cansativo explicar de forma bastante detalhada, então vou deixar com o Luan, para ele anexar aqui junto com os outros links, um artigo que explica de forma mais detalhada. Mas aqui eu vou tentar trazer de uma forma mais resumida. A gente sabe que o nosso cérebro é formado por um conjunto de células que são chamadas de neurônios. E esses neurônios são os responsáveis por levar a informação motora, ou seja, fazer com que nós nos movimentamos, a função sensorial, que é a percepção de dor, a percepção dos sentidos, e ela leva até esse centro de processamento, que vou chamar do cérebro, é um encéfalo, mas não vamos entrar em detalhes, né? Vamos tentar deixar resumido para todo mundo entender. Sim, de uma forma um pouco mais fácil de comunicativa, né? Então, o nosso cérebro processa tudo isso. Mas esses neurônios, como é que eles se comunicam? Bom, eles se comunicam através de eventos que são chamados de sinapse, que nada mais é do que quando um neurônio recebe um pacote, por exemplo, um neurônio periférico, que é aquele que está lá, por exemplo, na nossa mão. Ele recebe aquela informação, aquele sinal, e ele vai ter que levar aquela informação até chegar no cérebro. E essa transmissão é como se fosse os neurônios passando um pacote. Então, eu estou com vamos pegar aqui. Então, por exemplo, estou com um pacote e passo para o Luan, e ele passa para o próximo, e passa para o próximo, e passa para o próximo, e passa para o próximo, até que isso chegue no nosso cérebro, e aquilo nós tomamos uma providência, seja, por exemplo, tirar a mão do fogo. Uma coisa que eu gosto tipo de dar como exemplo na parte da transmissão de informação dos neurônios é um pisca-pisca.
pisca-pisca ele só vai acender as lâmpadas se todos estiverem ligados. Se você cortar o fio ali ou quebrar o fio entre eles, para de passar a informação. Então vai indo de uma lampadinha para outra. Perfeito, é um ótimo exemplo. E é exatamente isso que acontece quando tem uma lesão medular, né? Que é o que eu estudo mais especificamente. Mas voltando para a nossa comunicação dos neurônios. Então ele vai passando esse pacote que é composto por neurotransmissores, que é o que é realmente o conteúdo desse pacote. Então, o que pode acontecer? Eu posso aumentar a velocidade dessa transmissão de pacotes, posso passar e o pacote vai passando mais rápido. E isso acontece quando a gente tem a cafeína no meio. Então, por exemplo, eu tomei cafeína, fiquei mais ágil, passei o pacote mais rápido, vou passando e o pacote vai passando mais rápido. E, como a gente comentou, o contrário acontece quando a gente tem o uso do CBD. A gente vai passar esse pacote um pouco mais devagar. Então eu recebo o pacote, espero um pouco, absorvo, entendo o que está acontecendo e passo o pacote. E você já percebe que até na vida a gente pode agora trazer para um exemplo macro. Quando a gente está fazendo uma coisa muito rápido, as chances de dar merda, da gente ficar cansado, da gente dar um burnout, são muito maiores do que quando a gente faz uma coisa com calma, com maior atenção, com maior cuidado. Então, a mesma coisa que está acontecendo nesse mundo macro, que é, por exemplo, nesse exemplo das pessoas entregando pacotes, acontece no mundo microscópico, que é com as nossas células. E as vantagens de fazer essa transmissão mais lenta? No caso de pacientes que sofrem com muitas dores ou que têm dores crônicas, se a gente sabe que a dor ela tem que chegar até o cérebro, se a gente deixar mais devagar, a pessoa vai sentir menos dor, porque aquela informação vai chegar de uma forma um pouco mais lenta, de uma forma um pouco menos intensa. Então, isso já gera uma condição de vida melhor para o paciente que sofre com esse tipo de dores crônicas. Da mesma forma, em relação à ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é quando a gente está com muitos pensamentos ao mesmo tempo, a gente não consegue colocar eles em ordem, a gente tenta processar tudo o que está acontecendo e acaba surtando. Com o uso, por exemplo, também de substâncias que atuam na redução da excitabilidade, como o CBD, a gente conseguiria então que essas informações cheguem mais devagar, que a pessoa tenha tempo de processar tudo, tenha tempo de entender e gere aquela condição caótica que fica na nossa cabeça quando a gente está passando por surtos de ansiedade. Uma das coisas que me causa insônia é um pouco de ansiedade e um pouco de insônia também. Na verdade, sabe quando você deita a cabeça no travesseiro, você tem um monte de coisa e aí sua cabeça não consegue parar, ela fica pensando e aí você tenta descansar, desligar dos pensamentos e não consegue? É mais ou menos isso que ele tá falando que ela vai ajudar, tá ligado? É nisso que ela está me ajudando, um pouco de ansiedade, e ansiedade causa insônia. Pelo menos no meu caso, sabe? Eu tô dando exemplo de mim. Não, é bem legal que você trouxe exemplos práticos mesmo. E, por exemplo, ela também causa benefícios bastante positivos e que realmente até a medicina, principalmente em outros países, já está indicando como principal principal para melhorar a condição de vida do paciente, que é em casos, por exemplo, de epilepsia. Porque quando uma pessoa sofre de epilepsia, ela tem hiperatividade dos neurônios. Então, hiperexcitabilidade, ou seja, os neurônios, com pouquinha coisa, por exemplo, às vezes um disparo de luz, já faz com que os neurônios ativem de forma incrivelmente caótica. Então o neurônio manda um monte de pacote de neurotransmissor para o próximo, e o próximo fica desesperado e joga também. E quando esse paciente consegue, de alguma forma, reduzir essa excitabilidade, ou seja, diminuir, por exemplo, com o uso do CBD, ele consegue sair desse estado de epilepsia e até controlar. Então, realmente, tem benefícios muito importantes para doenças, não só para melhorar a qualidade de vida, como foi o exemplo da dor e da ansiedade. Então, resumindo tudo, a CBD tem efeitos muito positivos para a saúde humana e, enfatizo de novo, é ao contrário da THC. A THC é aquela que gera os efeitos recreativos, que é como é chamado,
É a responsável por provocar, por exemplo, os olhos vermelhos, provocar aquela fome, né, conhecida como laryngitis, e aqueles problemas de frequência cardíaca, né? Então, esses efeitos, eles não são consequência da CBD, que é a responsável pelos efeitos medicinais. Novamente, eu enfatizo que o preconceito que existe sobre a planta, né, a maconha, a cannabis, é muito decorrente dessa ignorância. Ignorância até da parte mais técnica, né, dessa parte mais científica, porque se você vê a planta, você não sabe o que tem dentro dela, né, a molécula, a parte química, então você acaba rejeitando, né, mas a gente está vendo que tá mudando isso, talvez até pela necessidade da sociedade, né, a gente vê de, por exemplo, dar condições de vida melhor para pacientes que têm essas dores crônicas. A ansiedade, como o Lula falou, é o mal do século, está se tornando cada vez mais comum. Então, epilepsia não é mais um mito. Antigamente as pessoas achavam que pessoas com epilepsia eram possuídas pelo demônio. Hoje já se conhece a doença. Então, o conhecimento está trazendo, está quebrando, né, essa ignorância sobre essa planta que possui benefícios muito incríveis para a saúde. Então, galera, a gente fez aí um resumão para vocês entenderem um pouco mais como funciona a maconha medicinal, né, o CBD, o THC, que na real é só uma plantinha. E aí eu posso falar uma coisa que pode dar problema para mim, mas é só uma planta, e para quem acredita em Deus, se Deus criou o universo, Deus criou essa planta também, não é mesmo? Não tem por que a galera criminalizar e odiar ela tanto. O problema não é a planta, e sim como lidam com ela, como criminalizam ela. E aí tem a parte do tráfico, da política, enfim. Aqui a gente está para falar da parte científica, explicar para vocês os benefícios, e não é para defender o uso de droga nem nada do tipo, porque a gente não está falando sobre o uso recreativo, né? Isso seria um assunto para um outro vídeo. Se vocês curtirem esse vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo se querem os próximos aí pra gente falar sobre isso. Da mesma forma que eu falo sobre suplementação e tal, estamos falando sobre esse assunto, certo? Eu vou deixar o Instagram e o canal aqui do Vitor também na descrição. Sigam ele lá, segue o canal dele. Você falou sobre o seu canal, só que você não falou o que você fala. Quais assuntos você já puxou lá no canal? Então, a ideia do canal era voltar para divulgação científica, e o Instagram também é exatamente isso. Aí são pequenos posts falando sobre divulgação de informações científicas, mas muito atrelado, fazendo analogias com o mundo geek, né? Então a ideia realmente é levar o conhecimento, né, de uma forma um pouco mais democrática, né? Que todo mundo possa fazer analogia, entender, porque é um pensamento que eu tenho, que não adianta o conhecimento nos artigos, só em inglês, numa linguagem que ninguém entende, porque qual é o benefício disso para a sociedade como um todo? Porque nem todos têm acesso e nem todos conseguem entender essa linguagem tão complexa, né? Esses assuntos e da forma que ele trata é bem mais interessante do que a gente via na escola, entendeu? Você consegue passar informações complexas e que a maioria das pessoas não se interessam por ser difícil e tal, de uma maneira mais simples e que se torna até divertido. Eu acho muito interessante. Sim. Certo? Então, quer falar mais alguma coisa? Espero que tenha dado para entender a diferença, como é que o CBD atua nos nossos neurônios e um pouco do porquê ele causa esses benefícios. A gente quer enfatizar a diferença entre as duas moléculas. Eu acho que se der para resumir, o mais importante da ideia desse vídeo é isso, e realmente os benefícios da CBD, né? Certo. Então é isso aí, vou deixar as informações aí na descrição. Não esqueçam de seguir lá a Hemp Oil. Se tiver interesse, vai lá no site deles, que é o onewaysports.com. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar se vocês quiserem o próximo. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tamo junto.